Ô Penha, com toda a sua vivência, né, no ambiente da educação, o que mudou nas escolas nesse período de pandemia e como é que a pandemia está afetando o ambiente da educação, Penha? É preciso respirar para dizer, né? Porque esse cenário pegou a todos nós de surpresa, de um dia para o outro, nós fomos levados a fechar as nossas escolas, né? Fechar totalmente as escolas, e isso pegou a nossa escola de surpresa, né? José de Caldas Brito, que é a escola onde eu hoje estou como diretora, mas o Brasil e o mundo inteiro. Então, é uma situação desafiadora, né, para todos nós, educadores. E, de um momento para o outro, nós nos perguntamos o que fazer. E aí, junto com a Secretaria de Estado de Educação, a SEDU, né, o secretário prontamente nos colocou uma diretriz. Primeiro passo é a gente se aproximar dos professores, da equipe e dos estudantes. Né? Apesar de estarmos com a escola fechada, nós fomos levados a fazer esse movimento de chegar nos estudantes, né? De estabelecer um vínculo com eles, um contato. E claro que esse contato precisa ser de acolhimento, né? Um contato afetivo. Então, o primeiro momento foi esse, né? De todo um trabalho dos professores, tá? Entrando em contato, até disponibilizando os seus telefones. É preciso ressaltar isso, sabe? O esforço de todo o magistério para chegar, do uso pessoal do professor, isso é fato. Então, eles assim não mediram esforços, né? Embora estavam em suas casas, mas assim, manter aquele contato com o aluno, todo mundo percebeu a importância disso. Então, foi o primeiro movimento que a escola fez. Os professores em contato com os alunos, né, estabelecendo esse vínculo. E outra diretriz que a Secretaria de Estado nos colocou é que a gente, de alguma forma, desse continuidade ao conteúdo, né, que seguisse uma matriz curricular, né, nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, então que a gente estabelecesse também um momento de aprendizagem para os estudantes. Apesar, né, do aluno, né, Penha, não estar na escola, isso, estando em casa, que ele continuasse estudando. Que a gente mantivesse, então, um vínculo com o aluno e que ele que a gente levasse, né, enquanto instituição de ensino, o aluno também aproveitar esse tempo para aprender, né? E aí a Secretaria de Educação, então, lançou, né, o programa, né, escolar. Ô Penha, a gente tem acompanhado o noticiário, principalmente com relação ao crescimento dos números de casos, né, da pandemia. Infelizmente, tem crescido o número de mortes, e isso também está afetando o Espírito Santo. No primeiro momento, nós recebemos uma orientação que o principal grupo de risco, né, que desse grupo sairiam as vítimas da pandemia, que seria acima de 60 anos de idade, e pessoas que também tivessem doenças pré-existentes, né, cardíacas, né, pessoa que tem hipertensão, diabetes e tal. Só que os números da realidade estão mostrando que está diminuindo as faixas etárias que também estão sendo atingidas pela doença. Por exemplo, nós temos um dado oficial aqui do Espírito Santo que mostra que quase 35% dos casos da doença aqui no estado envolvem pessoas de até 39 anos de idade. E aí, a rede estadual trabalha muito com jovens. Como é que você percebe essa situação? E isso nos preocupa. Já que a gente tem visto muitos jovens na rua. Isso nos preocupa, porque com essa orientação das pessoas mais idosas permanecerem, né, mais recolhidas em suas casas, e a turma mais jovem, tal, né, de certa forma, continuou em alguma forma mais exposta. Então, por isso, esse resultado. Né? Então, acabou contraindo mais. E isso nos preocupa, por quê? Porque as pessoas precisam se conscientizar, né? Nós precisamos nos conscientizar que nós podemos, né, contrair a doença e levar para as outras pessoas idosas que estão em casa. Então, me assusta muito, professor Pereira, quando eu vejo adolescentes, né, nossos alunos aí nas ruas, sem preocupação nenhuma. Então, isso não pode acontecer. E muitas vezes, Penha, assim, lembrando que é importante, né,
é que muitas vezes o jovem pode estar com a doença e não ter os Então, sintomas ele... de ter febre, né, Exatamente, e levar a doença levar para o pai, para a mãe, né, para o avô, para as pessoas idosas que estão lá fazendo todo o esforço, né, nem sair para o supermercado, a gente vê que o idoso não está indo, isso é muito bom, tem que ser assim, mas o jovem tem que tomar consciência, né, que ele é alguém que ele pensa talvez que ele pode não contrair, ou ele pode pensar, se eu contrair, eu não tenho, né, os riscos e tal, eu posso não ter um agravamento da doença, mas ele tem que entender que ele está levando isso para dentro da sua casa. E, né, ele não tem esse direito. Ô, ele Penha, não tem esse direito. E a gente, até com a experiência da gente, a gente entende que é difícil ficar em casa, né, Sim. Penha? É difícil, né? Principalmente o jovem, está acostumado a sair para a escola, né? Se encontrar com os amigos, com os professores, né? A escola também tem um pouco de vida social, tem a sociabilidade ali e tal. Então é difícil ficar em casa. Mas é muito Penha? interessante isso, porque a escola, a gente faz reuniões online com os professores, né? Semanalmente, está em contato com eles via WhatsApp, enfim. Mas a escola tem muito isso, é muito forte o diálogo, a interação. E precisa ser. Escola é espaço de diálogo, escola é espaço de interação, de convívio social, de aprender no coletivo. Né? Escola, eu acho que, embora nós estejamos aí na rede estadual, né, com atividades online, aulas pela TV, né, e agora também estamos entregando material físico nas escolas, tá? Começamos a entregar, tendo em vista que muitos alunos, não tinham acesso, nem às teleaulas e nem à internet, para ter acesso às aulas. O aluno pode ir na escola, e o aluno agora ele pode na escola pegar o material, né? Então, isso é para a gente, claro, com todas as medidas de segurança, o protocolo, né, de higiene, as medidas de segurança. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: nada vai substituir esse espaço social que é a escola. Então, nós sentimos falta disso. A todos os momentos a gente, né, fala que saudade, né? Às vezes você está na escola, você olha para aquela imensidão de salas vazias, aquele corredor, sabe, o sentimento é de solidão, é de abandono, tristeza, sabe? Mas a gente sabe que é um momento que vai passar, né? E logo, logo a gente vai ter aquele espaço de volta, porque nada substitui isso, sabe? Então, acho que o momento é da gente se conscientizar que precisamos fazer, né, tudo aquilo que está sendo orientado pela Organização Mundial da Saúde, né, por aquilo que a comunidade científica está orientando, e que isso vai passar. Então, nós somos convidados agora, enquanto instituição de ensino, enquanto educadores, a reinventar a educação, né, a fazer diferente, como eu disse anteriormente, de um momento para o outro. Quem dera se nós tivéssemos tido tempo para isso. Nós moramos num país, né, Penha, isso está cada vez mais evidenciado, que tem uma dívida social gravíssima, né? Exatamente. Nós temos um percentual da população que está então, muito abandonada. E aí você traz, então, eu falei do ponto positivo, né? É. Da potencialidade, que é o professor, é importante lembrar, né? O professor e o aluno entrar nessa engrenagem acelerada no campo tecnológico. Eu vejo isso com bons olhos. Nos ajudou. Mas, por outro lado, nós temos a dificuldade. Pesquisas mostram, né? Essa situação demonstra, ressalta cada vez mais a questão da desigualdade social. Então, as pesquisas mostram isso. O que a gente observa? Poucos alunos têm acesso às máquinas, ao instrumento, a tecnologia. Né, a tecnologia. Poucos têm o conhecimento sobre isso. E o que é alarmante, os alunos de melhor resultado acadêmico são os que mais desenvolvem as atividades no campo digital. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem um agravamento da exclusão. Exatamente. Por quê? Porque parte dos alunos, né, que já não tem um rendimento alto na escola. Quando chega um momento desse, ele tem dificuldade no campo digital, então ele fica mais para trás. Está entendendo? E isso nos preocupa muito. Então, a gente está orando muito a Deus que esse tempo passe logo, que nós venhamos a ter novamente uma educação, né, normal, presencial. Algumas pesquisas indicam aí a necessidade do ensino híbrido, né, que é o momento presencial e o momento online, o momento em casa, mas a gente precisa entender que nem todos da população vão conseguir. Então, reforça a exclusão, né, e a gente não atinge um princípio básico da educação, que é a equidade. Né, oferecer ensino de qualidade para todas as pessoas. Isso é um desafio para nós.
Os casos da doença no Espírito Santo ficaram concentrados muito nos municípios da Grande Vitória. E está chegando muito mais no interior. Eu queria só que você desse um destaque para isso, como aconselhamento para nossos estudantes também é um ingrediente importante. E aí, Penha, para depois a gente finalizar. Tá Não, bom? com certeza. Passa rápido o tempo, né? Não, É bom falar daquilo que a gente gosta, né? Então, Isso. a educação está na alma, do DNA da gente, é. a gente vai falando, é muito bom. Mas é importante a gente ter essa clareza, né? A doença, ela não exclui ninguém. Então, ela começa num ponto e vai atingindo outros, né, e outras localidades. A gente está vendo realidades no interior, né, do estado, aqui no norte mesmo, quais as medidas, né, que os prefeitos estão tomando visando isso, né, essa parada, né, para esse índice alto da doença que a gente está vendo em outros pontos. Por que isso, né? Às vezes as pessoas não entendem, não se conscientizam do que elas podem e o que não pode ser feito. E acha, assim, acho que é um sentimento de egocentrismo, tá? Assim, de egoísmo mesmo por parte do ser humano, de achar assim, se eu não estou com a doença, então eu posso entrar no supermercado, sem máscara, sabe? A gente não segue aquilo que a comunidade científica está orientando. Então, não é por aí. Às vezes é preciso, né, parar tudo, como aconteceu aí, para a comunidade se conscientizar. Que é um então, choque ninguém de está realidade. fora. Se os nossos alunos, né, nossa comunidade no interior, né, se não tem a doença lá, tomar todos os cuidados lá, para que isso não se prolifere também naquela região. Né? É uma tomada de consciência que a gente tem que ter, porque o vírus ele vai, né, de pessoa em pessoa e ele é transmitido. Então, Penha, obrigado mais uma vez. Tá bom? Eu que agradeço e pedir a Deus, né, que nos dê tranquilidade. Eu acho que essa palavra ela é muito importante nesse momento, equilíbrio emocional, né, muita saúde em todos os sentidos, para que a gente consiga passar mais rapidamente, né, nesse tempo difícil que o mundo inteiro está vivenciando.